A gente acompanhou, portanto, a participação da Nicole Diniz, nossa repórter, que segue há algumas semanas fazendo portaria no condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora tem essa novidade aí no caso dele, foi liberado da prisão domiciliar para no sábado fazer exames por causa dos soluços e os problemas intestinais que ele tem já há alguns anos, desde inclusive a facada lá em 2018 na campanha. E antes de chamar a nossa próxima participação, mandar um abraço para quem está nos acompanhando aqui pelo nosso canal no YouTube, também pelo X. Dá para seguir a gente pelas duas plataformas. A que você preferir, acessa, que você consegue acompanhar o Acorda Metrópolis e todos os outros programas do Metrópolis aqui em vídeo. O François Piaget está sempre com a gente. Muito bom dia, viu, François? Eu ia falar mais cedo do François e acabei esquecendo justamente porque são muitos assuntos, né? A Vânia Diniz também está sempre aqui com a gente, inclusive disse que a gente está sempre muito elegante. Cláudio Lima, a gente tem a Juliana também, Francisco Moreira, Silvia Maria, Maria Lúcia e Maria Luísa, algumas das pessoas que estão nos acompanhando, inclusive desde cedinho, desde 7 e pouquinho, que a gente abriu o nosso Acorda Metrópolis. Vamos seguir então, falando sobre trama golpista, com uma pessoa também extremamente elegante, está sempre elegante aqui com a gente, que é o Pablo Giovanni, nosso repórter setorista de Supremo Tribunal Federal, de Judiciário, na verdade, então circula pelos palácios aqui, pelas cortes, e para falar sobre essa questão da trama golpista. Bom dia, viu, Pablo? Bom dia, Nath, tudo bem? Tudo certo. Os advogados dos réus do Núcleo 1 da ação penal, que apura a suposta tentativa de golpe, tentativa violenta de rompimento aí do Estado Democrático de Direito, têm até hoje para apresentar as alegações finais na ação penal. O grupo inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Núcleo 1, segundo a Procuradoria-Geral da República denunciante, é formado pelos responsáveis por idealizar a trama golpista. Ninguém ainda protocolou as alegações e é isso que o Pablo vai trazer de detalhe pra gente. É isso, Nath. As defesas dos réus, né, do Núcleo 1, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem até o final do dia de hoje para apresentar as alegações finais da trama golpista, né, do Núcleo 1, que é o núcleo mais adiantado da ação da tentativa de golpe. Vale ressaltar que a PGR apresentou denúncia para 4 núcleos, né? 5, se a gente considerar o jornalista Paulo Figueiredo, que hoje está nos Estados Unidos, junto com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. Ambos são também alvos de um inquérito da Polícia Federal. Enquanto ele ainda, a primeira turma ainda não analisou a denúncia da PGR, então ele é formalmente denunciado, mas não é réu nessa trama. Sobre o ex-presidente ainda não apresentou, os seus advogados não apresentaram o recurso, as alegações finais ao Supremo. É bem provável que isso ocorra até o final do dia. A gente lembra que, por exemplo, a PGR apresentou 11h49, quando teve o prazo para apresentar as alegações finais. Posteriormente, o ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, que é o delator da ação golpista, apresentou também suas alegações, contestou a tese da PGR que pedia, que apresentou ao Supremo que os benefícios do ex-ajudante de ordens fossem cortados ao meio, já que ele acabou contribuindo parcialmente com as investigações da Polícia Federal. Então a expectativa da gente é que essas alegações finais sejam apresentadas até o final do dia de hoje. O ex-presidente é réu nessa ação golpista, tem o ex-secretário de Segurança Pública, ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o general Augusto Heleno, o general Braga Neto, que é o único do Núcleo 1 que, se a gente considerar que está preso mesmo, né, encarcerado, é o único militar, o único integrante do Núcleo 1 que está preso. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar, mas não é um regime tão assim drástico, né, de estar encurralado dentro das grades. Como o general Braga Neto é um militar do Exército, ele tem direito a uma ala especial, então por isso hoje ele está detido na sala do Exército Brasileiro lá no Rio de Janeiro. E além deles tem o general Paulo Sérgio, que é um outro réu desse Núcleo 1, que também ainda não apresentou suas alegações finais. Após esse prazo de hoje, 15 dias, é bem provável que o ministro Alexandre de Moraes peça para o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, para que seja pautado o julgamento do Núcleo 1. É bem provável que isso ocorra entre o final de agosto agora e início de setembro. Pode ter ainda
existe também uma grande possibilidade de algum ministro da primeira turma pedir vistas do processo, e aí, com o pedido de vistas que são 90 dias, esse julgamento poderia ficar para 2026. No caso, o único que poderia, né, que já deu indicativo de que as questões do processo ainda tem algumas brechas, que é o ministro Luiz Fux. Então, é bem provável que quando o ministro Cristiano Zanin marque esse julgamento, após o pedido do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da ação penal, o ministro Luiz Fux possa ou não pedir vistas. É claro que a gente vai seguir acompanhando. Também ainda hoje também temos a cariação, né, do ex-agente de ordens Mauro Cid com o Marcelo Câmara, que é ex do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Marcelo Câmara é réu do núcleo 2, né, da ação golpista. Esse procedimento de acariação é basicamente colocar os dois réus frente a frente, para ver se alguma versão dada, no caso, o agente de ordens Mauro Cid, que é o delator do caso, se há alguma questão que ainda não foi pontuada no trâmite do processo, da questão processual. O Mauro Cid hoje e o Marcelo Câmara, que está preso aqui em Brasília, no batalhão do Exército, eles vão estar frente a frente na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que vai ser administrada essa sessão pelo ministro Alexandre de Moraes, com a ajuda dos seus ajudantes, né, ministros, juízes auxiliares. Então é bem provável que essa cariação ocorra ainda hoje e a gente possa ter acesso ao que ocorreu nessa cariação após a divulgação da ata, já que a imprensa não pode acompanhar presencial na sala da primeira turma no Supremo. Perfeito. As informações, então, muito bem pontuadas pelo Pablo Giovanni, nosso repórter setorista de judiciário, que trouxe aí todo o detalhamento do andar, principalmente da trama golpista. Está chegando o momento, né, de conclusão, que é o do julgamento, que deve acontecer lá em setembro. Hoje é um dia muito importante, porque é o dia das alegações finais. Pablo, volta assim que você tiver mais informações e, claro, convidar a nossa audiência a acessar o metrópolis.com, porque tudo que o Pablo contou aqui está em detalhe também lá no nosso site. Valeu, viu, Pablo? Bom trabalho. Muito obrigado, Nath. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Convido também você a acessar o metrópolis.com